em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Então, existem alguns pontos, né, irmãos, que nós temos que prestar atenção para podermos ter uma vida com Cristo, né? E uma vida próspera, espiritualmente dizendo, né, irmãos? Porque cada um de nós precisamos crescer, precisamos nos fortalecer a cada dia, precisamos chegar ao fim da caminhada de pé, né, irmãos? De pé. Isso é uma carreira, isso é um trajeto que nós temos que caminhar aí, e esse trajeto, ele tem um nome, né, irmãos? E é Cristo, é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, existem outros caminhos também que conduzem à morte, existe outra palavra que é mentira, né, irmãos? Mas Jesus é a verdade. E existe morte que reina na vida de muitos aí, e Jesus é vida. Então, ele é tudo que nós precisamos. E aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vem citando uma questão muito importante, irmãos, para a carreira cristã, né? No versículo 1 ele diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então ele está dizendo, olha, eu sou imitador de Cristo, eu estou seguindo a Cristo, e nós sabemos muito bem disso, né, irmãos? Pelas cartas, pela trajetória do apóstolo Paulo, a gente vê que ele foi um homem fiel mesmo a Jesus. Jesus honrou ele grandemente, honrou o ministério dele, e o apóstolo Paulo ele fez uma obra muito maior, né, irmãos, pelo Espírito Santo, do que ele achava que ele estava fazendo, né? Porque ele nunca, né, irmãos, a gente entende que ele nunca imaginou que as cartas que ele escreveu ali para os irmãos ia alcançar, né, irmãos, hoje, cada um de nós. Então, hoje nós temos as cartas dele, de Pedro, de Tiago, nós temos como uma grande valia para a nossa carreira cristã, irmãos. E aqui no versículo 2 ele diz aqui, ó: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então aqui ele põe, né, irmãos, uma hierarquia aqui, podemos dizer assim, que deve ser seguida, irmãos. Seguida para quê? Para a gente poder seguir após Jesus, para a gente não ser pego, irmãos, ser pego pelos demônios. Para os demônios não começar a operar em nossas vidas e nós sermos homens e mulheres tristes, homens e mulheres descontentes com a carreira, irmãos, a carreira que nós seguimos. Então, esse caminho que nós seguimos é um caminho cheio de obstáculos, é um caminho cheio de lutas, tribulações, dificuldades, aflições, tentações. Tudo isso tem nesse caminho, irmãos. Jesus deixou bem claro isso. Ele falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui está dizendo que Cristo é o nosso cabeça, irmãos. Cristo é o nosso cabeça, ele é o cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça. Mas, ele diz aqui, ó, versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, do homem. O varão, o homem, a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Assim como Cristo, irmãos, ele foi obediente e foi sujeito ao Pai, o tempo que ele esteve como homem aqui no mundo, assim também todo homem tem que ser sujeito a ele. Por quê? Porque ele é o cabeça do homem. Mas a mulher tem que ser sujeita ao marido, por quê, irmãos? Porque o marido é o cabeça dela. Aí muitos podem dizer assim, né? Ah, mas isso é muito difícil para a mulher. Irmãos, isso é muito mais difícil para o homem. É muito mais difícil. É muito mais difícil o homem ser cabeça da mulher do que a mulher ser sujeita ao homem. Porque se a mulher, ela entender, irmãos, entender pela palavra que ela deve ser sujeita ao homem, tudo vai dar certo. Mas se a mulher não entender, irmãos, esse homem não consegue fazer ela ser sujeita a ele. O homem não tem domínio, não tem como o homem fazer a mulher ser sujeita a ele. Não tem como. Os homens do mundo, eles usam de muitas artimanhas para a mulher ser cativa, né, irmãos? Para ele poder dominar a mulher de certa forma, ele usa das artimanhas do mundo. O homem em Cristo não tem como isso daí. Então, não só o apóstolo Paulo, mas Pedro também fala disso. Salomão entendeu isso, irmãos. Salomão entendeu isso daí. E ele vem dizendo aqui, ó, versículo 4, ó, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra quem, irmãos? Quem é o cabeça do homem? É Cristo.
Então o homem, ele está dizendo, ele está citando essa questão aqui do véu, ele vai começar a falar do véu, né, da mulher, e ele está dizendo que o homem, se o homem tiver a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça que é Cristo. E como que o homem vai ter a cabeça dele coberta, irmãos? Quando que o homem vai ter a cabeça dele coberta? É quando ele tiver um cabeça que não seja Cristo, que não seja Deus, que não seja o Pai, que não seja Jesus. Então, se a mulher ela não se sujeitar ao homem, se o homem se sujeitar à mulher, se o homem permitir isso daí, irmãos, a mulher vai ser cabeça dele. E ele perdeu a cabeça. Jesus não está sendo cabeça dele. Então, para Jesus ser o cabeça do varão, a mulher ela tem que ser sujeita ao varão. Ele tem que ser cabeça da mulher. A mulher não pode dominar o homem, irmãos. Se a mulher dominar o homem, ele perde a cabeça dele. E o cabeça dele é Cristo. Então, o homem tem que ser sujeito à cabeça, Jesus. Tem que ser sujeito a Cristo. Só que para o homem ser sujeito a Cristo, as coisas têm que acontecer, irmãos. E aqui diz, versículo 5, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, quer dizer, a mulher, ela tem a cabeça descoberta. Se a gente olhar para o lado do véu, que a mulher colocava o véu para orar, e aí ela está sem o véu, ela está com a cabeça descoberta. Ele estava falando aqui acerca do casamento, irmãos. Então, se a mulher ela não tem a cabeça dela coberta, não tem o marido como cabeça, ela está desonrando o marido. E aí vem dizendo aqui, versículo 6, porquanto se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa desonrosa tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então aqui ele já começa a entrar na questão do véu, para orientar os irmãos acerca do véu. Porque estava tendo essa contenda, né, irmãos? Estava tendo essa contenda. E aí diz aqui, versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória de quem, irmãos? A mulher é a glória do varão. Então esse aqui é um ponto importante, irmãos. A mulher é a glória do varão. Quando que a mulher ela é desonra para o varão, irmãos? Quando que ela é? É quando ela deixa de ser sujeita. Quando a mulher deixa de ser sujeita ao varão, ela é desonra para o varão. E quando que acontece isso, irmãos? A gente vê isso com muita frequência. A gente vê com muita frequência. As mulheres, irmãos, hoje, elas querem dominar a situação. Elas se sentem bem dominando a situação. Então elas querem disputar com o homem em tudo, né, irmãos? E elas disputam em tudo mesmo. A gente vê isso acontecendo, tem movimentos aí, feministas aí, você vê as mulheres, elas se sentem bem disputando com o homem. E ela quer vencer. Irmãos, isso no mundo funciona, de certa forma. No mundo espiritual, isso aí não funciona, irmãos. Isso não funciona. Porque é uma questão espiritual. Os anjos estão envolvidos, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E aí você vê a tragédia que é esse mundo, irmãos. Você vê dentro das igrejas a tragédia que também é. Por quê? Porque não se cumpre aquilo que Jesus vem ensinando através dos apóstolos. Então a palavra ela é bem clara quando se fala em cabeça, irmãos. Isso é muito importante. Não é aquele que domina em tudo, irmãos. Aquele que tortura, aquele que maltrata, aquele não é isso, não. Não é isso. Mas a gente tem que entender muito bem isso daí, irmãos. É uma questão de ter um mandamento, de ter uma conduta a seguir, e eu falo assim, não, eu vou seguir isso daí. Eu vou seguir isso aí porque vai dar certo. E dá certo, irmãos. E dá certo. Muitos males são impedidos. E aí ele continua dizendo aqui, né, irmãos? Aí ele vai falar acerca aqui, versículo 8, Vou ler o 7 aqui de novo. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal do quê, irmãos? Sinal de poderio. Por causa de quem? Ora, então, irmãos, por causa dos anjos. Então a gente vê que os anjos estão envolvidos nisso daí também. Quais são os anjos, irmãos, que estão envolvidos nisso aqui? Os caídos, que são demônios.
Então, os demônios estão envolvidos nisso. Então, ele vem tratando aqui de duas questões aqui, ó, para a gente trazer, né, irmãos? Trazer isso para a nossa vida hoje. Trazer hoje. Então, os anjos estão envolvidos nisso aí. Então, os anjos, eles olham qual a mulher? Aquela que não tem sinal de poderio, né, irmãos? Aquela que segue os movimentos aí do mundo aí, e segue a trajetória do mundo, e ela se sente bem com isso. Irmãos, no mundo espiritual é uma tragédia isso daí. É uma tragédia. É uma tragédia, irmãos. É uma mentira, é um engano que as mulheres entram, né? E se dão mal, irmãos. Se dão mal. Porque não tem nada melhor do que a mulher ter um cabeça, ter um marido, cabeça, e o cara honrar ela ser honrada, ela ser cuidada, ela ser protegida, e os demônios não ter como entrar na vida dela e fazer a festa. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Imagina você tem um marido que serve a Jesus, e você é honrada, e esse marido, ele te ajuda, esse marido, ele cuida de você, e se tiver um embate, irmãos, ele está à frente. Ele está à frente. Tiver as pancadas mais fortes, ele vai sofrer. Ele está à frente. Isso é muito bom. Ah, mas meu marido não presta. Bom, primeiro ponto, Jesus não escolhe marido para ninguém, irmãos, e nem esposa. Ele não escolhe isso. Hoje nós sabemos disso. Antigamente, pode ser que muitos de nós achássemos que Jesus, ele prepara, né? Prepara um casamento, ele prepara um marido, ele prepara uma mulher. Irmãos, eu quando escolhi a minha mulher, eu não estava na palavra, eu estava no mundo. E eu escolhi, e eu vim para a palavra e trouxe o meu casamento. Glória a Jesus. Os irmãos também, muitos foi dessa forma. Eu acho que aqui todos. Só não a Kate, que se casou com o Leandro, quando já estava na palavra. E o Leandro. Mas nós trouxemos isso aí, escolhemos o cônjuge, casamos e apresentamos diante de Deus. E Ele derrama graça sobre nossas vidas. Eu fiz uma escolha errada, problema meu. É meu, problema meu. É meu, irmãos. Jesus não tem culpa disso, a palavra não tem culpa disso. Não tem culpa, eu vou ter que preservar isso daí, eu vou ter que cuidar disso daí. Eu vou ter que cumprir a palavra. Com mulher boa, mulher ruim, com marido bom, marido ruim, eu vou ter que cumprir a palavra, eu vou ter que seguir adiante. Os demônios não descansam. Jesus, ele não vai mudar a palavra por causa de mim. Então a palavra é a mesma ontem, hoje, eternamente, vai ser a mesma palavra. Os conselhos vão ser o mesmo, não é, irmãos? E vamos seguir adiante com isso daí. Adiante. O mundo acha de um jeito, a palavra acha de outro. E aí diz aqui, ó. Versículo 10, né? Ó. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Aí ele vem dizendo no versículo 11, olha que interessante, ó. Todavia, nem o varão, nem a mulher, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Então, os dois têm a mesma importância, irmãos. Para Deus, tanto o homem como a mulher têm a mesma importância. Então, eu me casei, eu estou casado. Não tem como eu andar sem minha mulher e não tem como minha mulher andar sem eu. Então, o casamento está colocado diante de Deus. Então, a gente vai seguir a Jesus. Ah, minha mulher não é convertida. Eu vou seguir a Cristo e vou cumprir a palavra. Ela não quer cumprir. Problema dela. Problema dela. Se ela começar a querer abalar a minha fé, querer me afastar de Jesus, ela vai sofrer as consequências. Ué, eu vou cumprir a palavra também, né? Também. Ah, eu tenho meu marido, ele está querendo mexer na minha fé, está querendo me atrapalhar, está querendo acabar com a minha vida espiritual. Eu vou usar a palavra também e vou seguir adiante e ele vai sofrer as consequências. Ué, simples assim, irmãos. Simples assim. Não tá influenciando a minha fé, está contribuindo, vou seguir adiante. Vou seguir adiante, vou honrar o meu casamento. Honrar o casamento. Tá fácil, glória a Jesus. Vai ficar difícil. Tá difícil? Então, lute, persevere para as coisas ficar mais simples, para as coisas ficar mais fácil, né, irmãos? E é assim, aí diz aqui, ó, versículo 12, ó, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele rodeia uma questão, irmãos, e ele acaba dizendo, olha, é tudo a mesma coisa.
Primeiro ele diz que a mulher, ela vem do varão, não é o varão que vem da mulher, mas depois ele fala assim, ó, todos vêm de Deus, tudo vem de Deus. Então ele está dizendo, ó, parem de contenda entre vocês. Vocês estão criando contenda com coisa boba, com coisa pouca. Cumpre-se o que Jesus ensinou, cumpre-se o que a palavra ensina. E ele diz aqui, ó, versículo 13, ó, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ele faz uma pergunta, ó, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do quê, irmãos? Do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então ele está dizendo, ó, não estou nem aí com véu, eu não estou nem me importando com véu. Se vocês querem criar contenda com isso, se vocês querem arrumar confusão com esse tipo de coisa, o problema é de vocês. As igrejas de Cristo não têm esse costume. As igrejas de Cristo não estão preocupadas com isso. O importante, o que é, irmãos? O importante é a mulher ter a cabeça coberta, né? Por quê? Porque o marido tem que ser a cabeça dela. E o importante para o marido é não deixar ninguém cobrir a cabeça dele, porque o cabeça dele é Jesus. Não tem homem nesse mundo, não tem mulher desse mundo que pode ser o cabeça do homem, porque ele já tem um cabeça que é Cristo. Mas a mulher, ela tem um cabeça, que é o marido. Aí eu pergunto para os irmãos, é difícil, irmãos? É difícil para a mulher seguir nessa caminhada aí? Seguir nesse ensinamento, seguir nessa doutrina, irmãos? Não é difícil. É uma questão de você entender as coisas. Provérbios 14, irmãos. Salomão, irmãos, ele entendeu o poder que tem uma mulher. Irmãos, quando a palavra vem dizendo isso, quando o apóstolo vem dizendo, quando o Espírito Santo ele vem falando, por que ele fala? Por que ele fala tanto, né? O Novo Testamento ele fala tanto da mulher ser sujeita ao marido, irmãos. Porque nossos irmãos estão todos prestando atenção, ó. Por que o Evangelho, irmãos, vem citando tanto que a mulher tem que ser sujeita ao marido? Por quê, irmãos? Porque a mulher, ela é mais devagar que o homem? Porque a mulher é menos sábia que o homem? Porque a mulher, ela tem que ter alguém que domine ela, porque ela não tem capacidade? É por isso, irmãos? Pelo contrário. Quando a palavra vem dizendo para a mulher, se sujeite, é porque tanto Jesus, como o Espírito Santo, como os apóstolos e também Salomão, com a sabedoria terrena que ele tinha, ele percebeu que a mulher, ela é muito mais disposta que o homem. A mulher, ela tem um poder muito grande nas mãos dela, irmãos. Muito grande. Então ele está dizendo para a mulher, se controle, que você tem um poder muito grande nas suas mãos, e esse poder é perigoso. É como se você tivesse um carro, irmãos, com um motor muito potente, e se você pisasse no acelerador com força, com vigor, você ia se matar. É isso. Então acelera devagar, vai devagarzinho. Não se empolga não, né? Salomão ele diz aqui, ó, versículo 1. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica o quê, irmãos? A sua casa. Mas a tola, ela faz o quê? Então toda mulher sábia, ela edifica. Mas a tola, ela derruba com as próprias mãos. Por quê, irmãos? Porque ela tem o poder, tanto de edificar, de construir, como ela tem o poder de derrubar. Então, esse poder está nas mãos da mulher, irmãos. No decorrer do tempo, não é de hoje não, irmãos. Se você olhar no Antigo Testamento, há milhares de anos atrás, né, irmãos? Milhares de anos atrás, as mulheres, elas já faziam muito. Se a gente olhar as mulheres do Antigo Testamento, a gente vê mulheres que meteram os pés pelas mãos, que proporcionaram tragédias, não é, irmãos? É. Você vê, por exemplo, Jezabel, né, mulher do rei Acabe. Muitos têm ela, né, irmãos, como a mulher ali da prostituição, a mulher que incentivava a prostituição e não sei o que lá. Mas
Uma parte muito ruim dela, irmãos, é que ela dominava o marido. Ela era superior ao marido. E ela fazia o que ela queria, irmãos. Ela era terrível. Uma mulher terrível. Então ela tratava as coisas, ela manipulava, e foi que foi. E fez o que fez e acabou com o fim que acabou. A gente vê Sara, por exemplo. Sara, por exemplo, era sujeita a Abraão? Era, a palavra fala que ela é até exemplo, né? Era sujeita. Mas as ideias que ela teve, que Abraão não tinha o Espírito Santo para dominar a situação, ela deu umas ideias ruins e o negócio, né, irmãos? O negócio deu errado aí, né? Deu errado. A gente vê Eva também. Eva, ela foi tratar de uma questão importante, ela tratou, fez do jeito dela ali, e Adão foi lá e assinou embaixo, a princípio. O negócio deu errado para toda a raça humana, irmãos. Não é isso? É isso. E aí, irmãos, você vê... E aí vai. Aí vai, irmãos. Tem muitas questões, muitas situações. Hoje não é diferente. Hoje Salomão entendeu isso daí. E ele diz, olha, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. E aí ele vem citando outras questões aqui, ó. Mas isso nós concordamos, irmãos. Se você pegar uma casa, pegar um lar, a paz no lar está na mão de quem, irmãos? Do homem ou da mulher? Quem mais fala? A paz no lar está na mão do homem ou na mão da mulher? Da mulher, irmãos. A paz no lar está na mão da mulher. A mulher, se ela quiser que o lar esteja em paz, o lar vai estar em paz. Ela vai trazer os filhos para o lado dela ali, e ela vai confortar os filhos, ela vai administrar as coisas ali, de forma que a casa vai estar em paz. E o marido, ele pode ser ruim, o marido, ele pode não prover o sustento da família, o marido, ele pode ser um pinguço, o marido pode ser um traidor, ele pode ser, irmãos, ele pode ser tudo isso. Mas se a mulher quiser, ela traz os filhos para o lado dela, e ela vai ainda assim, não vai colocar os filhos contra o pai, ela vai apaziguar a situação, ela vai confortar as crianças ali, e ela vai arrumar um jeito de manter a casa, manter o sustento, e ela vai seguir, e as crianças vão estar bem, e as crianças vão conseguir estudar, as crianças vão conseguir dormir, as crianças vão conseguir, ainda que o marido não preste. É dessa forma. Agora você pega o marido bom, o cara trabalhador, o cara honesto, o cara dedicado, esforçado. Se a mulher quiser tirar a paz no lar, ela tira ou não tira, irmãos? Esse cara vai conseguir pôr paz no lar? Ele vai conseguir trazer os filhos para o lado dele? Vai conseguir administrar as coisas? Não vai, irmãos, não vai. Não vai, vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Se o homem maltratar a mulher, quem olhar, até as pessoas do mundo, que olhar o homem maltratando a mulher, o que o mundo, o que as pessoas, o que o cristão vai falar? O que todos vão falar, irmãos? Se o homem maltratar a mulher, eles vão falar o quê? Esse cara é um grosso, olha como ele trata a mulher dele. É isso. Esse cara é um grosso, olha como ele trata a mulher dele. Agora vamos mudar a situação. A mulher, ela desonra o marido, a mulher expõe o marido à vergonha, a vexame, ela grita com ele, ou ela faz alguma coisa. O que o mundo vai falar? O que todos vão falar, irmãos? Vão falar o quê? Esse homem é um frouxo. Esse homem é um banana. Como que ele permite a mulher fazer isso com ele? Todos vão falar isso, irmãos. Todos. Até as mulheres vão falar isso. Todos vão falar isso. E aí entra a questão da palavra. Aí a gente vê que a palavra está certa ou está errada, irmãos? Para o bem geral de todos, né? Para o bem geral de todos. Jesus, né? Jesus, na vida dos apóstolos, ele mesmo tratou de casamento. Está certo ou está errado? Ele está certo. Os apóstolos estão certos, a palavra está certa. Até mesmo Salomão está certo.
Então a mulher sábia, a gente entende quem é essa mulher sábia hoje. Depois da vinda de Cristo, a mulher sábia é aquela que segue o Novo Testamento. Aquela que segue o que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. O que o Novo Testamento está dizendo. Então essa é a mulher sábia. Ela vai edificar a sua casa. A mulher sábia, ela vai trazer paz para a sua casa. Ela vai andar em paz, ela vai ter seus filhos em paz. Ela vai ter um lar ali em paz. Às vezes vai dar errado, às vezes vai ter uma tragédia grande ali. Pode ser que tenha, mas ela vai estar na luta, na batalha. Jesus vai derramar graça, irmãos, vai ajudar. As coisas vão acontecer. Do contrário, irmãos, os demônios, eles vão operar grandemente. Eles vão fazer a festa, irmãos. Vão fazer a festa. E qual é a finalidade dele? A finalidade dele, irmãos, é arrastar o máximo de pessoas que ele puder para o lado dele, para ir junto com ele para o lago de fogo, irmãos. O lago de fogo. 1 Pedro, irmãos. Primeira Pedro capítulo 3. Versículo 1, irmãos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho de que forma, irmãos? Então, irmãos, você imagina, o cidadão, ele maltrata a mulher. O cidadão, ele faz alguma coisa que a mulher não concorde. Qual é o procedimento da mulher do mundo, irmãos? A mulher do mundo, ela vai bater de frente com ele e ela vai querer levar vantagem, irmãos. É assim. A mulher do mundo, ela vai dar o troco. A mulher do mundo, ela vai bater de frente com o marido. Pedro não é mais o apóstolo Paulo. Pedro também, ele segue nessa orientação. A mesma orientação de Paulo é o que Pedro também dá, irmãos. E Pedro, ele vem dizendo, olha, o procedimento da mulher vai servir para quê? Se o homem, ele não obedecer a palavra, se o homem, ainda que ele não ande de acordo com o que Jesus ensinou, pelo procedimento da mulher, olha o poder que tem, irmãos, o poder que tem o procedimento da mulher. O cidadão, ele é ganho sem palavras. Ela não precisa nem usar a palavra contra ele. Ela não precisa rebater nada. O procedimento dela vai fazer com que ele reflita, fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ela não merece isso. Olha o procedimento da mulher. Então, o poder que tem o procedimento, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 2, né, ó, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração no incorruptível trajo de um espírito de que forma, irmãos? Manso e quieto, que é precioso diante dos homens? Diante de Deus. Quando fala o homem encoberto, é o homem o quê? O homem é o homem, irmãos. São as vontades, os desejos, são o homem. Então, está se referindo à mulher aqui. Mas é o homem interior, é o homem exterior, é o homem que fala, irmãos. Então, na hora do conflito ali, na hora do embate, o homem vai querer falar, mas o procedimento tem que encobrir isso daí. O procedimento tem que falar mais alto que isso. Então, a gente não pode deixar o nosso homem falar, deixar o nosso homem ditar regras. O nosso homem não é assim, irmãos. Então, a palavra vem para acertar essas coisas. Vem para nos ajudar, irmãos, nos ajudar. Se nós agirmos com sentimentos, irmãos, nós estamos perdidos. Se a gente não refletir acerca da palavra e não ter a nossa vida estruturada na palavra, estamos perdidos. Quando fala do enfeite, né, não seja o exterior, por quê, irmãos? Por quê? Porque hoje, ainda mais hoje, né, irmãos, quando o tempo vai passando, vai piorando as coisas, né?
Mas existe mulher, irmãos, hoje, que quer disputar. Ela quer disputar com as mulheres do mundo, né, irmãos? Não é assim? É assim. A mulher ela é decente, a mulher ela é honesta, a mulher é recatada, mas ela fala assim, o mundo está tão perdido, as mulheres tudo à toa, perdida aí, ó, andando, mostrando o corpo, e eu vou também andar do mesmo jeito para o meu marido não se perder. Irmãos, não tem nada a ver, isso aí não vai adiantar de nada. É lógico que você não tem que andar também maltratada, não tem que andar, lógico que não, você vai se cuidar também, né, irmãos? Mas não a ponto de perder o pudor, não a ponto de perder a vergonha, irmãos, e se juntar com o mundo, porque não tem competição. É um jugo desigual, irmãos. É um jugo desigual. Aí as mulheres falam assim, homem gosta de mulher à toa. Coisa nenhuma, irmãos. Homem nenhum gosta de mulher à toa. Ele pode usar a mulher à toa, mas gostar de mulher à toa? Quem é o doido, irmãos? Quem é o doido que gosta disso? Ele pode se identificar com ela porque ele é um à toa também. Ele pode se identificar com ela e usar ela, mas dizer que gosta coisa nenhuma. Então a mulher, quando ela é decente, é honesta, quando ela é sensata, quando a mulher é sábia, irmãos, não tem o que derruba, não tem o que destrói. As coisas vão dar certo, mas tem que ter pulso firme, irmãos, tem que ter força para seguir adiante, e essa força vem de Deus, não vem de nós não. Não vem de nós. Diz aqui, versículo 5, né, porque assim se adornavam também, aí vem citando as mulheres antigas, né, antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara, obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela. De que forma, irmãos? Com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas, o que, irmãos? As vossas orações. Então, quando ele está dizendo, olha, vós maridos, igualmente vocês, coabitai com elas com entendimento. Então, vivam intimamente com elas, mas com entendimento. Por quê, irmãos? Porque se o homem não tiver entendimento, vai fazer o que Adão fez, vai fazer o que Abraão fez, vai fazer o que muitos fizeram aí, sem entendimento, e as coisas vão dar errado. Vão dar errado, irmãos. Você vê que Sara é tida aqui como uma mulher que era obediente ao marido. Mas ela teve uma ideia. A promessa foi dada a ele ia ter um filho, e ela falou o quê? Já estamos velhos já. Não, peraí, tem uma escrava aqui, pega a minha escrava e faça um filho nela. Olha que ideia perfeita e bonita, irmãos. Não é ideia maravilhosa? Aí quando você vê as guerras hoje aí, nação contra nação aí, foi duas nações que nasceu ali, dos filhos de Abraão e estão em guerra até hoje. E aí, ela era sujeita, porém, o que faltou para Abraão? Coabitar com ela com entendimento, irmãos. Então a mulher, ela tem um poder muito grande? Tem. A mulher, ela pode governar, ela pode presidir, a mulher, ela pode comandar as coisas, irmãos? De forma nenhuma, irmãos. De forma nenhuma. A mulher é auxiliadora. Como auxiliadora, perfeito. Como auxiliadora, perfeito. Se pôr a mulher para governar, o negócio dá errado. Dá errado, irmãos. Por quê? Porque a mulher ela tem um poder muito grande nas mãos, e dentro desse poder aí, existe sentimentos, existe desejos que brotam muito facilmente. A mulher, ao mesmo tempo que ela é boa para manipular, ela é muito facilmente manipulada também. Então é o poder de ajudar e o poder de destruir, irmãos. É um poder muito grande. É poder, irmãos, poder. Então tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado, irmãos. Se o homem não tiver pulso firme, ele vai ser dominado, guiado, conduzido pela mulher e vai chegar a um ponto, a princípio as coisas podem começar a dar certo. A princípio você pode pensar assim, está dando certo, está tudo muito bom. A minha vida está em paz. A minha mulher não me perturba, ela comanda as coisas, ela faz o que ela quer, e o que ela quer eu faço, e está tudo certo. Até os demônios entrar em jogo. Quando os demônios entrar no jogo, irmãos, aí não tem quem segure. Não tem quem segure. Então esse negócio aí, está dando certo, fica assim. Está dando certo, segue assim. Até a hora que vai dar errado. A hora que der errado, irmãos, a hora que der errado ninguém segura.
Então nós temos que fazer o quê? Fechar as brechas para os demônios não começar a operar. Porque depois que eles começarem a operar, não adianta. O negócio vai seguir um rumo, irmãos. E o rumo não é bom. Não é bom. Aí falam assim, por que a mulher não pode ser pastora? Por que a mulher não prega a palavra? Por que a mulher... Por quê? É porque a mulher não pode presidir, irmãos. Ela não pode ser líder espiritual. Pensem nisso. Se a mulher, ela não pode ser a cabeça do marido, ela também não pode ser cabeça dos irmãos. Ela não pode ser líder espiritual. Ela não pode conduzir uma igreja, irmãos. Mas ela pode ajudar muito? Irmãos, ela pode ajudar demais. Dentro da igreja, quem promove a paz dentro da igreja? São os homens, são as mulheres, irmãos? Falem com toda sinceridade, irmã Kate, quem promove a paz dentro da igreja? É o homem ou a mulher? Renilda? Nete? Também. Viviane? Quem promove? E se eu perguntar para todas as irmãs, irmãos, quem promove a paz dentro da igreja é a mulher. Quem comanda é a mulher? Mas por que ela promove a paz dentro da igreja? Porque ela tem o poder. Ela tem o poder nas mãos dela de edificar e tem o poder de destruir. Se a mulher botar na cabeça que ela quer ajudar, irmãos, pode ser o pior tocador de violão aqui, o pior que louva. Ele pode ser o pior. Chegou aqui, catou o violão e ele é desafinado, e ele erra as notas, e ele erra a letra, e ele... Se as irmãs ajudar ele, vai tudo bem, a igreja está em paz, a igreja vibra, a igreja está sendo edificada. Mas se uma irmã falar, esse irmão está ruim, e a outra concorda, e a outra concorda, e a outra concorda, irmãos, esse irmão vai ter que ter pulso firme para continuar tocando, porque a tendência é ele desanimar, a tendência é um negócio... E não tem homem que vai ajudar, irmãos. Não tem homem que vai fazer. A mesma coisa o pregador, né? O pregador é a mesma coisa. O cidadão, a gente erra muita coisa, irmãos. A gente não tem estudo, né, irmãos? Como muitos têm. E aí você começa a errar, e aí pronto. Aí é hora, se as irmãs apoiarem o pregador, o negócio vai que vai, irmãos. Se uma irmã querer contagiar a outra e as outras entrar no ritmo, se uma irmã quiser criar contenda dentro da igreja, irmãos, não tem quem segure. É só se as outras não concordar. Se as outras não concordar, falar, pera lá, tem que ter uma sensata no meio, irmãos. Tem que ter uma sensata para brecar, falar, para com isso, meu. Né? Para com isso, porque senão vai ser muito difícil. Então, irmãos, é uma questão de a gente entender isso daí. Não é que a mulher tem que ser sujeita porque ela não tem sabedoria, porque ela não tem capacidade, não é por isso. É pela capacidade que ela tem. É pela capacidade que ela tem, o Novo Testamento vem ensinando, vem ajudando. Fala, segura um pouco aí, segura um pouco que você tem muito poder nas suas mãos. Se você não segurar, se você não ir com cautela, se você não se sujeitar, porque, irmãos, a palavra fala, se sujeite. Não é que alguém tem que sujeitar a mulher, não é isso, é a mulher que tem que se sujeitar, irmãos. É a mesma coisa que você chegar para alguém, né? Chegar para alguém, e esse alguém está sendo afligido, né? Está sendo afligido, e você chegar para ele e falar assim, ó, eu sei que estão te afligindo, eu sei que você tem poder para destruir aquela pessoa. Você é muito maior que ela. Você é muito maior que ela. Você tem poder para ir lá e machucar, até matar, se for o caso. Mas não faz isso não. Não faz isso não, se acalma aí, fica quietinho. Você vai apanhar, mas vai passar isso daí. E a pessoa ela pensa assim, todo mundo está vendo que eu posso bater, todo mundo está vendo que eu posso me defender, eu estou assim porque eu quero. É isso que a palavra vem dizendo para a mulher, se sujeite, se sujeite. Não está falando para o homem, sujeita a sua mulher. Você não vai ver em lugar nenhum isso daí, irmãos. Nenhum mandamento desse. Sujeita a sua mulher. Não está dizendo isso. Está pedindo para a mulher, ajuda seu marido, ajuda. Está dizendo para a mulher, olha, você como membro do corpo de Cristo, ajuda. Porque se vocês ajudarem, as coisas vão bem. Se vocês não ajudarem, é uma tragédia. É uma tragédia. Toda contenda, irmãos, toda contenda, você pode ver, faltou sabedoria para a mulher. Faltou a mulher se colocar no lugar dela. E acabou a contenda, não tem contenda não. Mas quando a mulher ela perde a sabedoria, quando a mulher ela perde, irmãos, o negócio vai que vai. Vai que vai e vai mesmo.
Vai que vai. Você vê nos casamentos aí. O homem, ele sai, ele bebe. Quando ele chega em casa, ele vai fazer o quê, irmãos? Ele vai dormir. Ele vai dormir. Às vezes ele vai quebrar alguma coisa. Pega o mais endemoniado, ele vai quebrar as coisas. Se a mulher for sábia, ela vai conseguir sobreviver e ajudar seus filhos. Se ela não for sábia, ela vai apanhar, os filhos vão apanhar, o cara vai tacar fogo na casa, o cara vai matar. Vai matar. Então, falta muitas vezes é saber usar do poder que tem, irmãos. Usar do poder que tem. E aí ele vem dizendo aqui, ó. No versículo 7, né? Ó, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando fala em vaso mais fraco, irmãos, por que vaso mais fracos? Porque a mulher ela é conduzida muitas vezes por sentimentos. A mulher ela tem sentimentos que o homem, irmãos, ele não tem. Então o homem ele tem que entender isso na mulher. Mulher tem um monte de hormônios, irmão, que luta, que batalha dentro dela. O homem tem que entender isso daí. Porque se o homem não entender isso daí, irmãos, ele vai tratar ela de igual para igual. Ali o negócio vai dar errado, irmãos. Vai dar errado e vai dar mesmo. Vai dar errado. Quando você pega, por exemplo, você é casado, tem 2, 3 filhos. Se você for conduzir do seu jeito e não olhar para a sua mulher, você vai fazer do seu jeito, não vai olhar para ela, você não vai ajudar ela e ela vai padecer um bocado. O negócio vai dar errado. Você tem que entender ela também às vezes. Mas quem tem que conduzir? É você. Tem que conduzir, irmãos. Tem que conduzir a situação. E as pessoas têm que ver isso, irmãos. Tem que ver isso. Tem que ver isso daí. Porque se não ver isso daí, vai dar errado. Eu sempre cito, né, irmãos, a questão do hospital. Você chega no hospital lá, o médico, ele tem mais estudo, ele estuda muito mais que o enfermeiro. Mas o enfermeiro, irmão, sem o enfermeiro, o negócio não vai. Sem o enfermeiro, o hospital não anda. Se faltar o médico, chegar alguém acidentado, é capaz do enfermeiro ir lá e conseguir dar um atendimento ali e conseguir salvar aquela pessoa. Mas se tiver só o médico e não tiver o enfermeiro, o médico fica perdido, não sabe o que faz, o negócio não anda. Mas o enfermeiro é sujeito ao médico. A honra é do médico, não é do enfermeiro. Tem procedimento que o enfermeiro sabe fazer, o médico não sabe. Mas a honra é do médico. Quem é responsável é o médico. Se a pessoa morrer, quem é responsável é o médico. É responsável. E o enfermeiro, mesmo ele sabendo, ele entendendo que ele sabe bastante, ele entendendo que ele tem capacidade, tem condições, ele tem que se sujeitar, irmãos. Ele não vai poder chegar e falar assim, ó, esquece o médico, trata comigo aqui, ó. É eu que vou tratar com você. É eu que vou te orientar. Ah, dá essa receita, eu vou passar a receita, eu vou fazer. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é assim. Não é desse jeito. Se eu pegar qualquer irmã aí, as irmãs que estão, e falar, ó, prepara uma pregação, tal dia você vai pregar. Irmãos, provavelmente o negócio vai sair muito bem. Muito bem. Pode ser que muitas irmãs preguem melhor que nós e o negócio pode ser. E aí? E aí? Se chamar as irmãs para louvar, ó, você vai aprender a tocar violão, você vai louvar. Agora não vai ser mais a gente, vai ser vocês, vão louvar. O negócio pode sair muito bem. Aí quem olhar a princípio, olha que bênção, tá tudo certo, olha. A igreja por quê? Porque as irmãs vão ficar alegres, felizes. Uma vai apoiar a outra no começo. No começo uma vai apoiar a outra, o negócio vai dar certo, vai ser uma bênção. Irmãos, vai passar pouco tempo, vai ter disputa entre irmãs para ver quem louva melhor, vai ter disputa entre irmãs para ver quem prega melhor. Quando der oportunidade para uma, não der para outra, vai ter um racha na igreja, uma briga. E muitas vezes saem até na mão as irmãs por conta disso, onde existe isso. Não é, irmãos? Por quê? Porque são sentimentos que brotam. Eu, Denis e o Vitor não tem isso. Não tem isso aí. E se teve no passado com alguns irmãos, foi porque as mulheres entraram no meio e causaram uma contenda louca na igreja e o negócio fica feio. Então é assim, irmãos. Então, infelizmente, né, irmãos? Infelizmente, é desse jeito. É desse jeito, irmãos. E aí a gente tem outras questões, outros textos aqui. O apóstolo Paulo ele fala muito disso, irmãos. Fala muito disso. Né? Fala muito disso daí. Então, a gente tem que entender, irmãos. A gente tem que lutar cada dia pela carreira que nós seguimos. Essa carreira é Cristo, irmãos. Esse caminho é Cristo. Então, o que eu digo, né?
Aos homens, né? Sejam cabeça. Cuide, né, irmãos? Cuide. Zele, né? Zele. As mulheres, o que eu digo para as mulheres? Cumpre a palavra. Se a palavra fala, ó, sede sujeita. Se você é colocada como auxiliadora, seja uma boa auxiliadora, uma excelente auxiliadora. Uma excelente. Mas honre o seu cabeça. Honre o cabeça. Porque se você honrar o seu cabeça, você vai estar bem com Deus. Vai estar bem. Se você desonrar o seu cabeça, os anjos vão operar, irmãos. Você não vai estar bem com Deus, o marido não vai estar bem com Deus, a sua família não vai estar bem com Deus. O negócio vai ficar ruim. Vai ficar ruim. E aí a palavra diz, né, irmãos, que nós temos que seguir com alegria. Temos que regozijarmos, temos que nos alegrar no Senhor. São coisas que a princípio, né, irmãos, pode ser simples, mas não é simples não. É coisa que traz para a gente muitos transtornos, irmãos, muita dor de cabeça, traz muita confusão. Eu digo para a pessoa, né, irmãos, a pessoa que não segue o que a palavra diz. Agora, quando você segue o que a palavra diz, Jesus, ele honra. As coisas acontecem, irmãos. Acontece. Imagina se você consegue ganhar o seu marido pelo procedimento, irmãos. O seu procedimento, você ganha ele sem palavras. As coisas vão dar certo, irmãos. Vai dar certo, não tem como não dar. Agora, se bater de frente, irmãos, o negócio vai dar errado, sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. E não adianta, não adianta orar, não adianta ler, não adianta ir à igreja, não adianta nada disso, porque o procedimento está errado. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, que a palavra, né, irmãos, ela possa fluir grandemente no nosso ser, que a gente possa cada dia refletir, irmãos, refletir. As coisas que já aconteceram, coloca diante da palavra. Ah, aconteceu algo de errado comigo. 3 meses atrás, confronta com a palavra e vê se você não errou. Vê se você não meteu os pés pelas mãos. Vê se você não foi desobediente ao que a palavra orienta. E se você fizer isso com honestidade, você vai ver, olha, eu fui desobediente. Se eu tivesse seguido o que a palavra ensina, não tinha acontecido. Mas tem que ser sincero, irmãos. O ano passado aconteceu tal coisa. Volta lá e vê se você não foi desobediente à palavra. E você vai ver que você foi desobediente à palavra. Por isso que aconteceu. Então a obediência, irmãos, é o que precisamos, né, a cada dia. Jesus foi obediente até a morte de cruz, e nós temos que ser obedientes à palavra até o fim da caminhada. Amém? Irmão Veraldo, vem aqui, irmão, ora aqui em nome de